Eu quero falar um pouquinho de economia agora, porque a dívida pública brasileira cresceu quase 3% em junho e atingiu 6 trilhões e 190 bilhões de reais, de acordo com um comunicado do Tesouro Nacional divulgado hoje. Em maio, o endividamento estava em 6 trilhões. Gani, você costuma falar bastante da dívida pública para questionar o Piperno quando ele menciona o crescimento da economia. Você gostaria de traduzir, então, para a nossa audiência de que forma que isso impacta no resultado positivo que a gente vem acompanhando? Olha, qual que é o problema? O governo se endividando mais, crescendo a dívida pública, significa que ele está gastando mais, né? Por quê? Porque não tem o dinheiro, então ele pega emprestado da sociedade. O problema é que esse alto endividamento pressiona a taxa de juros e parte da taxa de juros é prêmio de risco e parte da taxa de juros é muito elevada no Brasil porque o governo é gastador, a dívida é muito elevada e também pega na inflação. Por fim, pioram as expectativas econômicas, porque governo gastador, o mercado fica com medo, tira o pé do acelerador. Então, o aumento do gasto público pode prejudicar o crescimento econômico, inclusive os mais pobres. Você vê esse risco todo que o Gani está apontando aqui, Felipe Monteiro? Sabia que você ia discordar. Eu não vejo, discordo completamente do Gani. Tem uma razão. Eu vi tua cara olhando para ele. Tem uma razão clara por que a dívida pública está crescendo. Está crescendo porque o juros está alto, né? Quando o governo pega empréstimo da sociedade, a taxa pré-especificada é a taxa do Banco Central, 13,75%, o que aí sim é um completo equívoco e completo absurdo. Eu gosto de falar, Gani, que uma forma do Brasil crescer são 3 variáveis, na verdade 4 variáveis. Investimento público, o Brasil tem que investir para crescer, né? Gasto que as famílias fazem, as famílias estão endividadas, gastos das empresas, as empresas estão também falidas, ou seja, não dá para crescer nas 2 variáveis. E a terceira é a balança comercial favorável, o agronegócio. Monteiro. Então, a única forma do Brasil crescer, realmente, é o governo investindo. Investimento público em infraestrutura. Se aumentar gasto público gerasse crescimento econômico, segundo essa sua lógica, a Argentina seria o país mais rico do mundo. Mas aí, Gani, a fala do Felipe Monteiro, que também tem a ver com a taxa básica de juros hoje no país, não faz nenhum sentido para você? Mas a taxa porque você de fez juros, assim o tempo todo. A taxa de juros, ela é muito elevada por conta da inflação e por conta também do risco fiscal. Mas ela não faz a dívida pública crescer. Ela faz a dívida pública crescer, mas não é só isso. Veja, o governo não faz absolutamente nada para reduzir, porque ele só foca onde? Na arrecadação. Ele não foca na redução de gastos. Vide as políticas aí de subsídios sem menor sentido, setoriais para automóvel. É subsídio para tudo. E subsídio que o Bolsonaro não tirou também. Subsídio para tudo, entendeu? Felipe. Subsídio que o Bolsonaro não tirou. O governo Bolsonaro. Fala, Segré. Um exemplo, diferente da visão que estamos apontando aqui. Qual é? Vamos imaginar que qualquer pessoa que está nos assistindo ganha 10 e gasta 8. É relevante a taxa de juros? Absolutamente não. Por quê? Porque não precisa se endividar para cobrir uma eventual demanda por uma falta de recursos. O governo está gastando mais do que arrecada, então claro que impacta o aumento. Mas impacta o aumento por quê? Porque continua o tempo todo gastando mais do que arrecada. Se tivesse um superávit fiscal, ou seja, arrecada mais do que gasta, parte do que ele sobra, ele poderia investir, como muito bem você está falando, em investimento. O problema é que o gasto público está crescendo pelo gasto público e não pelo investimento. E aí atrapalha tudo. Então, tem uma questão que a dívida cresce porque o gasto está aumentando. Rapidamente, de acordo com o Tesouro, a dívida aumentou por conta das emissões líquidas acima do valor dos resgates. Ou seja, da retirada de títulos do mercado e também devido às despesas com os juros que foram mencionados aqui pelo Felipe Monteiro. Isso aqui foi a explicação do Tesouro. Fala, então, veja só, vamos imaginar que o Banco Central amanhã siga aí a orientação do Felipe e reduza a taxa de juros. E reduza para 8%. Qual que é o problema? O governo, o Tesouro Nacional, vai continuar emitindo os títulos, né? Parte desses títulos são atrelados à Selic. Mas se o mercado olhar e falar, peraí, 8% não faz o menor sentido para eu financiar o governo perante essa inflação e perante o risco, o leilão do Tesouro vai furar. Como furou no governo Dilma, quando o Banco Central, na caneta, derrubou a taxa de juros, o leilão furava. Por quê? Porque as taxas lá de financiamento do Tesouro são outras, né? Então, se o mercado não topar emprestar para o Tesouro, mesmo com a Selic baixa, não adianta nada. Do que você está discordando, Monteiro? Não, o que eu acho interessante é o seguinte, faz parte do capitalismo endividamento. Endividamento não é ruim. A maior dívida pública do mundo é dos Estados Unidos. Sim, concordo. Os Estados Unidos está indo bem.
não agora, mas em geral, assim, historicamente, vai bem. As pessoas, as empresas pegarem empréstimo e se endividarem, não é ruim. O ruim é não ter condições de pagamento. Mas faz parte do capitalismo você endividar para crescer com responsabilidade. Então, assim, essa é a primeira premissa que eu queria colocar aqui. Agora, o que o Banco Central está fazendo com os juros altos reflete no aumento da dívida pública, sim. E é importante destacar que não há razões técnicas para a manutenção dos juros da forma como está aí, Gani. Tanto é que em junho do ano passado, quando a inflação estava em 2 dígitos, a taxa de juros era 13,25%. Agora que está em 4% a inflação, a taxa de juros está em 13,75%. Ou seja, está alguma coisa errada na decisão técnica do Banco Central. Felipe, agora que a inflação começou a estabilizar, né, e as projeções de inflação também começaram a se estabilizar agora. A inflação, o jogo da inflação não estava ganho. Eu concordo, os juros é um remédio amargo. Agora, a inflação é muito pior. O que a gente vai fazer? Igual o governo Dilma, baixa a taxa de juros na caneta, vem inflação, daí tem que aumentar a taxa de juros lá para 14,25, como ocorreu, e não vem crescimento econômico. Fala, Segré. Temos que tomar muito cuidado quando a gente faz algumas recomendações, porque o fato do endividamento serve e aplica quando esse endividamento não é para pagar gasto corrente, e sim para melhorar ou investir em alguma coisa. Então, vou dar um exemplo muito rápido, Evandro. A gente vai e paga hoje uma conta de luz de R$500 por mês. Então, nós vamos pedir dinheiro para colocar energia solar. E a parcela é de R$300 por mês. Então, o que eu faço? Eu poupo energia normal e com essa poupança vou pagando o investimento que eu fiz. Quando terminei de pagar o investimento, a minha conta de luz diminuiu. Vale esse empréstimo para uma melhora. Mas se eu peço dinheiro todo mês ao banco para pagar os 500 de conta de luz, em algum momento o banco vai falar, não te empresto mais. Então, cuidado. É válido investir? Sim. Quando é um investimento, o empréstimo serve para ou gerar renda, emprego, ou pagar dívidas, ou melhorar a produtividade. Agora, o Felipe Monteiro mencionou a questão das empresas estarem endividadas. E o número de recuperações judiciais no Brasil chegou a 593 pedidos no primeiro semestre deste ano.